Olá, boa noite, talvez seja boa madrugada, bom dia ou boa tarde. Vídeo gravado, ele permite que você tenha essa liberdade de assistir, estudar, ouvir em qualquer momento. Pode inclusive pausar, voltar, ouvir. O propósito desta série de estudos é nós entendermos a igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela é, hoje, no Brasil pelo menos, um dos principais temas dos estudos teológicos, principalmente quando você vai para a prática. Então, se você estiver conversando com cristãos hoje no Brasil, a respeito das coisas de Deus, o tipo de igreja, a natureza da igreja, comparações de igreja, vão ser temas muito comuns nas conversas. Nós estamos numa efervescência sobre como é uma igreja boa, como é uma igreja agradável, como é uma igreja que eu quero ir, como é isso. Então, nós estamos trabalhando nesse tema por causa da importância sempre presente do tema, mas também da oportunidade de agora nós nos posicionarmos bem aqui no Brasil sobre a Igreja de Jesus Cristo. Nós hoje vamos fazer o complemento do que começamos no vídeo passado, na lição passada. A lição passada foi a lição 12, nós estamos estudando a história da igreja de 1517 até hoje, nós estamos fazendo um complemento. Como temos dito, apesar de que estamos conduzindo hoje o estudo pelo carro-chefe da história, nós vamos trabalhar também doutrina, sempre fazemos isso, né? Misturamos história da igreja com doutrina da igreja, com estudos sobre seitas e heresias, a apologética e a heresiologia, e também sobre a escatologia da igreja, escatologia em especial da igreja, ou seja, a igreja no final dos tempos, porque nós estamos no fim dos tempos, então precisamos entender como é que a igreja é nesse momento. Pois bem, vamos retomar aí o que nós já desenvolvemos até agora. Então, na história da igreja, nós temos uma linha do tempo em que, desde que a igreja foi fundada por Deus, né, lá em Pentecostes, então, Pentecostes é considerado a inauguração da igreja, a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, lá no ano de 32 depois de Cristo, um domingo, 1º de maio de 32 depois de Cristo, um domingo, o Espírito Santo desceu à terra e ali na festa judaica de Pentecostes, onde havia judeus piedosos e prosélitos de várias nações, descrito em Atos capítulo 2, a igreja passou a existir ali com o enchimento do Espírito Santo pelos apóstolos, a pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertem e a igreja começa ali em Jerusalém com toda a força e desde então ela vem se desenvolvendo, passando por momentos bem definidos, né? Nós já falamos que existe uma data aqui importante, aproximadamente 250 depois de Cristo, mais ou menos 250 depois de Cristo. Essa data é importante porque ela delimita o momento em que dois principais ramos de igreja se definem no mundo, né? O ramo, eu vou dividir aqui a linha da história em dois, para ficar bem didático. Nesse momento aqui a gente tem a divisão da igreja em dois grandes ramos, mais ou menos 250 depois de Cristo. Nós temos aqui uma divisão em duas grandes linhas de igreja. Eu vou fazer uma em azul e vou fazer outra em preto.
Esta linha azul tem diversos nomes, igrejas fiéis, igrejas fiéis à Bíblia. Tiveram vários nomes, né? Alguns ainda dizem igrejas batistas. Os nomes específicos foram mudando. Inicialmente foi apelidado de igrejas anabatistas. Depois elas tiveram vários nomes, muitos e muitos nomes diferentes, petrobrucianos, valdenses. E, de certa forma, isto ficou consolidado nos tempos modernos como igrejas do tipo batistas. Talvez não seja o melhor nome, mas estou sendo fiel à literatura e à história. Vamos chamar de igrejas fiéis. Eu prefiro fiéis à Bíblia, eu prefiro manter essa nomenclatura. Porque, como já disse, nem todas as igrejas que têm o adjetivo batista no nome são de fato fiéis à Bíblia. E não só as igrejas que têm batista no nome são fiéis à Bíblia. Existem outras igrejas que não têm o adjetivo batista no nome, mas é fiel à Bíblia. A linha preta aqui de baixo foi o que foi denominado à época, e até hoje igrejas católicas, né? Igreja católica. A igreja católica existe até hoje, é essa linha que aceitou aqui duas heresias básicas: a regeneração batismal e a ideia do presbítero monárquico. Isso, então, trouxe um grupo de igrejas para essa linha, e depois várias outras heresias foram sendo colocadas, ideias humanas, invencionices humanas contra a Bíblia, e gerou o que a gente conhece hoje como Igreja Católica. Lá em 1517, houve um movimento muito forte na linha católica, na Igreja Católica, chamado Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi um evento que aconteceu na Igreja Católica, né? Não existe reforma nas igrejas fiéis. 1517 não é uma data importante para todas as igrejas. Não, é importante para a Igreja Católica e para o que veio depois. Não houve nenhum evento, nem em 1517, nem em data nenhuma, na linha das igrejas fiéis. As igrejas fiéis, nenhum evento de grande importância equivalente à Reforma Protestante na linha das igrejas fiéis. A partir daqui, várias igrejas foram surgindo a partir da Igreja Católica. Então, nós começamos a ter aqui uma série de ramos de igrejas acontecendo, ramos saindo de ramos, e até hoje continua, de certa forma, assim. Todas essas igrejas reformadas, o que elas fizeram foi, essencialmente, corrigir essa distância da Igreja Católica até a verdadeira doutrina bíblica, aproximando-se cada vez mais, um processo de aproximação cada vez mais da linha das igrejas fiéis, ao ponto de que nós temos hoje um entrelaçamento. De certa forma, também, não aqui em 1517, mas sempre houve algum tipo de desvio, né? Não é verdade que toda a igreja fica perfeitamente na Bíblia o tempo todo, todas elas, algumas ficam, mas não todas. Ao ponto que nós temos hoje um entrelaçamento. Então, o resultado hoje, de 1517 até hoje, é que nós temos aqui um conjunto de igrejas que tem bastante concertos dentro de igrejas católicas, são as presbiterianas, são luteranas, são muitas outras igrejas que vieram do ramo católico, e também igrejas que entrelaçaram. Então, nós temos um entrelaçamento muito grande hoje de igrejas, e isso é o quadro atual das igrejas no mundo. É claro que as igrejas que estão nessa região, digamos assim, ou de um certo ponto para cima, elas são muito parecidas. Então, hoje,
Quando você pega as igrejas que vieram do ramo fiel e pega as igrejas que vieram do ramo reformado da Igreja Católica, várias delas são muito parecidas em termos de ortodoxia bíblica, sã doutrina, né? Por exemplo, igrejas presbiterianas que vieram da Reforma Protestante, elas são normalmente muito boas, muito corretas na doutrina, a menos de um ou outro pequeno ponto. Em especial, no caso específico da presbiteriana, o problema do batismo de criancinhas. Esse talvez seja o grande ponto ainda que faz divergência entre presbiteriana e batista, né? As igrejas batistas, mesmo, né, que vieram do ramo fiel, elas não batizam criancinhas, elas consagram a Deus as criancinhas, mas batizam só pessoas que aceitaram Jesus conscientemente. Fora esse ponto, as igrejas presbiterianas, por exemplo, são muito parecidas com as igrejas fiéis, muito parecidas, a tal ponto que a gente poderia dizer que faz parte quase que do mesmo grupo de igrejas que se mantêm mais fiéis à Bíblia. Isso acontece com outras igrejas também. Muito bem, esse é o quadro geral. E eu poderia resumir assim. Você observa que eu tenho me esforçado bastante para levar para você conceitos que são bastante gerais e bastante capazes de entender de uma vez só todo o fenômeno da igreja hoje. Esse é um esforço pessoal que eu tenho e eu compartilho com você. E esse é o nosso ponto, né? Aqui, quando você vai vendo a história da Reforma Protestante de 1517 em diante, você tem muitos eventos importantes, né? Como, por exemplo, em especial, citando aqui como exemplo a Igreja Presbiteriana, a formação da Igreja Presbiteriana, a partir, inicialmente, de Calvino. Ele não fundou a Igreja Presbiteriana Calvino, né? A Igreja Presbiteriana tem uma história mais ligada à Escócia, com John Knox, um reformador que trabalhou na Escócia, e depois esse pessoal foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela se fortaleceu mais. Para Lavras, por exemplo, ela veio dos Estados Unidos, foram missionários americanos que trouxeram a Igreja Presbiteriana para o Brasil e para Lavras. Nós temos aqui uma história presbiteriana muito importante, muito bonita também. Um exemplo para nós, muito inspiradora. E temos aqui um trabalho presbiteriano na região importante, significativo, que fez muito bem a região. Então, tudo isso veio acontecendo. O metodismo com John Wesley, né, o pregador da igreja anglicana, né? A anglicana também é uma das igrejas que sofreram reforma, não muita, não ficou tão diferente da igreja católica, mas melhorou em vários aspectos, corrigiu algumas heresias, várias heresias da igreja anglicana. E John Wesley era um pregador da igreja anglicana, mas porque não era oficializado como clérigo da igreja anglicana, ele passava a pregar nas ruas. Então a história diz que John Wesley ele ia para os mercados, onde havia muita gente comprando e vendendo, e ele arrumava caixotes, e ele fazia altares ali, ou púlpitos, ou lugares mais altos, com caixotes ali, pegava os caixotes de madeira, juntava, subia em cima dos caixotes e ficava nos mercados pregando o evangelho lá para as pessoas. Ele era um pregador público, né? Ele não era um pregador autorizado pela igreja anglicana. Ele era um homem que resolveu pregar o evangelho por ele mesmo. A igreja anglicana não permitia que ele pregasse dentro dos templos anglicanos. Ele podia, no máximo, ir lá e sentar e assistir aos cultos. A igreja anglicana continuou com o sistema clero-leigos católico, ela não reformou isso. E ele, então, fez o que todos nós podemos fazer. Qualquer cristão pode pregar o evangelho, aliás, deve pregar o evangelho. E isso é um exemplo para nós hoje. Nas igrejas batistas isso não existia, obviamente, não existe sistema clero-leigos, nunca existiu sistema clero-leigos nas igrejas batistas, nas igrejas fiéis. Mas nas igrejas que vieram do ramo católico, isso permaneceu de alguma forma. E John Wesley, então, atraiu junto de si muita gente que gostava das pregações dele, que ele edificava, ele era um bom pregador dentro da Bíblia, e ele, então, teve que alugar um salão e ali começar a fazer cultos e ser uma igreja, né?
batizar, praticar a ceia do Senhor. E ele então acabou formando uma igreja. Ele, até a morte dele, ele não aceitava que ele estava criando uma nova igreja. Ele não aceitava, ele morreu dizendo: eu sou um membro da igreja anglicana e esse povo que eu cuido é um povo para a igreja anglicana. Mas assim, depois da morte dele, o pessoal se organizou como uma igreja separada da igreja anglicana, deram o nome de metodista, e é uma igreja que cresceu muito também, tem uma influência até hoje, forte no mundo. Tem ramos, né? Tem a metodista wesleyana, tem a metodista mesmo, propriamente dita, tem a metodista wesleyana e assim por diante. Do metodismo vieram outras igrejas. De certa forma, nós podemos dizer que o movimento pentecostal norte-americano, que foi o movimento que marcou o mundo, né, como o movimento pentecostal, lá na Rua Azusa, em Los Angeles, uma casa, né, um salão de reuniões numa rua lá da cidade de Los Angeles, chamada Rua Azusa. Ali um pastor metodista começou a pregar e a ministrar ali, deixar o espaço aberto para todas as pessoas que queriam ter uma experiência mais forte com o Espírito Santo. E esse movimento ali, da Rua Azusa, é considerado um movimento que deu origem ao movimento pentecostal no mundo inteiro. Foi dali que surgiram as Assembleias de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular e outras denominações pentecostais. E foi no ano aproximadamente de 1900, bem no começo do século XX. E, de certa forma, então, nós vemos que o metodismo de John Wesley, ele deu origem ao movimento pentecostal. Então, você vê que uma igreja sai da outra, né? Um movimento sai de outro. Né? Isso é normal, é assim mesmo, não poderia ser diferente. É desse modo mesmo, está certo, não tem nada errado. É verdade para o bem, é verdade para o mal. Né? O mal também sai de si mesmo, assim como o bem também produz mais bem. E tem uma história interessante sobre John Wesley, que quando ele já pregava o Evangelho, ele fez uma viagem de navio, se eu não me engano, da Inglaterra para os Estados Unidos, e durante a viagem de navio houve uma tempestade em alto mar, e o pessoal pensou que ia morrer, que o navio ia naufragar, todo mundo ia morrer, aquele desespero no navio, vamos morrer, e John Wesley também ficou com medo de morrer. Entrou em desespero: eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, eu vou morrer, eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer. E ele viu que havia um grupo de homens que, no meio daquele desespero, aquelas pessoas lá gritando: eu não quero morrer, nós vamos morrer, naquela tempestade em alto mar, o navio virando, cheio d'água, o naufrágio estava ali iminente. Ele viu um grupo de homens cantando louvores a Deus, como se nada estivesse acontecendo. Ele ficou muito impressionado com aquilo e disse, né, algo mais ou menos assim: que é isso que está acontecendo? Que poder é esse? Que paz é essa? Que segurança é essa? Todo mundo aqui está com medo de morrer, e eles estão cantando louvores a Deus alegres, parecendo anjos louvando a Deus, de tão alegres e efusivos, e eles não estavam louvando por causa da tempestade, obviamente, não era esse a razão do louvor. Eles estavam louvando porque eles já louvavam antes, naquele navio eles já eram pessoas conhecidas como cristãos mais fervorosos. E eles não abalaram-se por causa daquela iminência da morte. E ele então foi conversar, e acabou que eles não morreram, o navio não naufragou. E ele então foi conversar com esse pessoal e descobriu que eles eram os morávios. Os morávios. Os morávios é uma história extremamente interessante. Tudo aconteceu nesse período entre 1517 até hoje. Os morávios eram os discípulos de John Hus. Numa das lições passadas, eu contei a história de John Hus. Jan Hus, ou John Hus, ou João Hus, né? um homem da República Tcheca, que era padre em Praga, na capital da República Tcheca. A região daquela época chamava-se Boêmia. Ele era então um boêmio, né? Mas não é no sentido hoje de pessoas que ficam em bares bebendo. Boêmio naquela época significava pessoa que nasceu na Boêmia, que é uma região da Europa que hoje é chamada República Tcheca. E ele foi um padre que, estudando a Bíblia, ele começou a reformar a Igreja Católica, e finalmente a Igreja Católica o matou, queimado, mas ele deixou discípulos. E os discípulos de João Hus
foram conhecidos como morávios, porque aquela região também se chamava Morávia. Ela tinha também esse nome, Morávia. Então, os morávios, eles foram os discípulos de João Hus que criaram uma igreja, a Igreja dos Morávios. A partir do martírio de João Hus, eles então saíram, obviamente, da Igreja Católica, esse grupo de discípulos lá de Praga, os católicos de Praga que seguiam João Hus, eles saíram da Igreja Católica e constituíram uma igreja chamada Igreja dos Morávios. E essa Igreja dos Morávios é provavelmente uma das histórias mais bonitas desse período. Porque eles não eram muitos, não era um grupo grande, era uma igreja pequena, relativamente pequena, semelhante à igreja de Filadélfia, aqui em Apocalipse, capítulo 3, né? Uma igreja muito amorosa, muito fiel à Bíblia, e a Igreja dos Morávios, ela permaneceu por décadas e décadas, depois de João Hus, né? Por séculos depois de João Hus, porque João Hus viveu aproximadamente 100 anos antes de Lutero. Então, quando Lutero iniciou sua reforma, os morávios já existiam, pequeno grupo, como se eles tivessem sido anexados à linha das igrejas fiéis. Foi uma reforma total. Eles saíram daqui de católicos romanos para o ramo das igrejas fiéis, quase que num pulo só. E eram pessoas que tinham uma vida cristã extremamente impactante. Então, João Wesley teve contato com os morávios, ele disse que a conversão verdadeira dele se deu com o contato com os morávios. Porque eles viram como os morávios tinham uma certeza de salvação, uma intimidade com Deus, uma fé vigorosa, que ele ficou impressionado. Ele falou, eu não sou convertido, diante dessas pessoas eu não sou convertido. Ele disse que aí houve a verdadeira conversão dele, no contato dele com os morávios, e a partir daí ele se tornou um fogo, a tocha acesa do Evangelho, pregando o Evangelho, sendo um dos maiores evangelistas de todos os tempos, John Wesley, junto com seus irmãos, né? Seus irmãos trabalhavam com ele também. O Charles Wesley e o outro eu não me esqueci o nome. Então, os irmãos Wesley, sendo a principal pessoa, John Wesley. E os morávios têm uma outra história muito bonita. Os morávios, John Wesley, ele viveu um pouco antes do ano de 1900, né? Então, já bem perto da nossa era atual. Mas os morávios, eles têm uma outra história. No tempo aqui da Reforma Protestante, um pouco depois, na Alemanha, eles chegaram um grupo de morávios na Alemanha e eles estavam como que ciganos hoje, como se fossem ciganos hoje, andando assim em grupos, indo para um lugar, para o outro, como se fossem ciganos. E eles chegaram na Alemanha e quiseram ficar lá um tempo. E houve um homem, um alemão, chamado Conde Zinzendorf. Ele era um homem rico da Alemanha, um nobre alemão, que tinha uma grande fazenda, e ele era luterano. Ele se converteu, né, a Cristo e passou a estar na igreja luterana. E ele deu permissão para esse grupo de morávios viver na fazenda dele. Ele deu um pedaço da fazenda lá emprestado, vamos dizer assim, e os morávios passaram a morar nessa fazenda do Conde Zinzendorf. E nessa fazenda, o Conde Zinzendorf os protegia, porque havia tentativas de expulsá-los dali, de persegui-los, os morávios. E o Conde Zinzendorf, por ser um homem, um nobre alemão, com assento no parlamento da Alemanha, um homem rico, um homem influente, respeitado, ele não deixava ninguém machucar, prejudicar, perseguir os morávios. Então, os morávios tiveram ali, na fazenda do Conde Zinzendorf, um aprisco, né? Eles até deram o nome ali do lugar que eles viviam de Hernut, que significa aprisco em alemão. E ali eles desenvolveram toda uma igreja, né? A Igreja dos Morávios, que o próprio Conde Zinzendorf começou a participar também. Ele ficou tão impressionado de ver a fé dos morávios, a graça de Deus na vida dos morávios, como os morávios eram dedicados à palavra, como eles eram amorosos, como eles eram fiéis a Deus, que ele próprio começou a participar dessa igreja dos morávios. E os morávios ali, entre outras coisas, começaram um movimento de oração que é considerado o maior relógio de oração do mundo até hoje.
eles começaram a orar a Deus pela conversão dos pagãos, né? Dos gentios, dos povos não evangelizados. Eles começaram a orar a Deus para que Deus convertesse os índios, os africanos, os chineses. Eles queriam que o mundo inteiro fosse evangelizado. E eles começaram a orar. Um dia fizeram um culto de oração, e eles começaram a orar ali pela evangelização do mundo, e durante 100 anos, isso mesmo, não é 100 dias não, 100 anos, esse relógio de oração nunca parou. Todo dia e toda hora, durante 100 anos, havia um grupo de morávios orando pela evangelização do mundo. É isso mesmo que você está ouvindo. É essa coisa que eu estou te falando mesmo. 100 anos. 100 anos. Durante 100 anos. Imagino que é 100 anos. É 100 vezes 365 dias, mais os bissextos lá, né? Dá quanto? 36.500 e tantos dias, né? Durante 36.500 e tantos dias, todo dia e toda hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, esse relógio nunca parou, nunca foi quebrada essa corrente de oração. E durante 100 anos, todo dia e toda hora, havia um grupo de morávios orando pela evangelização mundial. Eles são considerados o grupo, talvez, que seja o maior responsável pelo movimento de missões no mundo inteiro. Eles mesmos enviaram missionários para várias regiões do mundo. Eles mesmos, um pequeno grupo, uma pequena igreja, pequena, eles nunca foram grandes, sempre foram pequenos. Isso mostra para nós como é interessante. Igrejas pequenas, fiéis a Deus, podem fazer grandes coisas. Quando você vê a carta que Jesus escreveu à igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, verso 7, está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui é uma descrição perfeita da igreja dos morávios. Não só a igreja dos morávios, muitas outras igrejas. Que tens pouca força. Filadélfia era uma igreja pequena. Uma igreja que tem pouca força tem que ser pequena, porque uma igreja grande nunca tem pouca força. Uma igreja grande tem força política, tem força financeira, tem força social, porque ela é grande, ela tem muita gente, ela impacta, ela influencia. Uma igreja pequena, ela tem pouca força financeira, tem pouca força política, mas pode ter, e nesse caso de Filadélfia tem, e os morávios também tinham, uma grande força espiritual, que é o que mais importa. Não faz um grande impacto no momento, mas faz um impacto para toda a eternidade. Os morávios, mesmo sendo pequenos, a igreja dos morávios, mesmo sendo pequena e pobre, vamos dizer assim, sustentavam centenas de missionários no mundo inteiro. Eles foram os primeiros a enviar missionários para regiões inóspitas, aquelas regiões onde tem índios canibais, aquelas regiões em que você tem índios e pessoas que nunca ouviram um evangelho, nunca viram um cristão na vida. Eles foram os primeiros a fazer isso. Eles não enviavam missionários para lugares onde havia já a fé cristã, onde haviam igrejas, não. Mesmo igrejas católicas. Eles eram especialistas em enviar missionários para onde nunca apareceu um cristão. Nunca. Era a tribo no meio do mato mesmo. Ilhas perdidas no oceano. Eles foram esses irmãos, esses cristãos. E se você pensar bem, se eles influenciaram John Wesley fortemente, John Wesley criou a igreja metodista criou o movimento, dela veio o movimento pentecostal, e o movimento pentecostal foi um dos movimentos mais importantes do século XX na igreja, porque o movimento pentecostal empurrou a igreja no século XX mais do que todas as outras forças, né? Hoje, inclusive, a igreja chamada evangélica, né, vamos dizer, o grupo de igrejas que está mais na linha das fiéis,
Né? Porque a gente tem hoje no mundo dois grandes ramos ainda. Esses dois grandes ramos existem, né? Apesar de que tem essas variações aqui e entrelaçamentos, mas ainda a gente pode dizer que tem o grande ramo católico, aproximadamente 1 bilhão de pessoas fazem parte do que seria o ramo católico hoje, e o outro 1 bilhão fazem parte do que a gente chamaria de igrejas fiéis ou próxima das fiéis, onde estão as reformadas também. Outro 1 bilhão. Hoje nós temos aproximadamente 2 bilhões de cristãos no mundo, e aproximadamente a metade está no ramo católico, e a outra metade está no ramo fiel ou próximo do fiel. Desse 1 bilhão de igrejas aqui, fiéis ou próximas dos fiéis, que a gente poderia aqui, num primeiro momento, chamar de igrejas evangélicas, né? Igrejas católicas e igrejas evangélicas, mas depois a gente tem que falar um pouquinho sobre esse termo evangélico. Ele está bastante confuso hoje. Às vezes tem pessoas chamadas evangélicas que não são evangélicas. Então eu vou continuar usando aqui fiéis. Aproximadamente 70% é associado ao subramo pentecostal. Ou seja, aproximadamente 700 milhões desse 1 bilhão de cristãos do ramo fiel ou próximo do fiel, inclui as igrejas reformada, presbiteriana, metodista, anglicana, luterana, Assembleias de Deus, quadrangular, adventista, e várias outras, as batistas e várias outras, aproximadamente 1 bilhão. Desse 1 bilhão de cristãos dessa linha de igrejas fiéis ou próxima das fiéis, 700 milhões são ligados, são pentecostais, vamos dizer assim, em maior ou menor medida. Não é Assembleia de Deus, porque a igreja pentecostal não é só Assembleia de Deus. Né? A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, mas a igreja do Evangelho Quadrangular também é. E muitas outras são. Né? E aí também depois nós temos que conversar sobre pentecostal e tradicional. Precisamos conversar sobre isso. Em uma lição futura nós vamos conversar. O que significa ser pentecostal, o que significa ser tradicional. E nós vamos ver lá como é isso. Eu vou adiantar para você que se alguém me perguntar, você é pentecostal ou tradicional? Eu digo, eu sou bíblico. Eu sou bíblico. Quando o pentecostal concorda com a Bíblia, eu sou pentecostal. Quando o tradicional concorda com a Bíblia, eu sou tradicional. Então, eu não sou nem pentecostal nem tradicional, eu sou bíblico. Eu sou bíblico. Eu não gosto muito de determinados rótulos, porque eu acho que eles confundem mais do que esclarecem. Então, eu digo assim, que o cristão ele deve ser bíblico. Esses rótulos de pentecostal e tradicional, eles não ajudam a gente. Acho que atrapalha mais do que ajuda. Acho que nós temos que ser bíblicos. O padrão de comunhão, de fé dos cristãos é a palavra de Deus, é aqui que nos une, é aqui que nos permite a gente ser chamado de irmãos, permite a gente conviver quando a gente está dentro da Bíblia. Então, nós devemos ser bíblicos. Muito bem. Esse é o quadro geral. A partir da Reforma, você teve uma série de outros movimentos. Né? A Reforma ela continuou produzindo igrejas diferentes. Né? Lutero falava que a igreja reformada deveria estar sempre se reformando. Isso aconteceu mesmo. Né? Logo depois da Reforma na Alemanha, veio o movimento pietista, que queria trazer para as igrejas reformadas, luteranas, uma carga de vida santificada, não só doutrina correta. A primeira ênfase na Reforma Protestante foi corrigir doutrina, tirar as heresias da Igreja Católica e fazer as igrejas ficarem mais dentro da Bíblia. Mas logo depois se viu que também se precisava não apenas ter doutrina correta, mas ter também comportamento correto. As pessoas precisavam ter vida santificada, serem devotas a Deus, terem vida devocional todo dia, separarem um tempo para ler a Bíblia, meditar na Bíblia, ter vida de oração pessoal, individual, com a porta fechada do quarto, aquilo que Jesus ensina. Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto ora a teu Deus e Pai. Então o movimento pietista foi um movimento dentro da igreja luterana, aconteceu bem
bem em seguida mesmo a Reforma Protestante, logo depois de alguns anos, começou-se dentro da igreja luterana, das igrejas reformadas, a busca, não apenas por uma doutrina correta, mas também por uma vida santificada, principalmente através do devocional, da vida devocional. Esse conceito muito importante até hoje, eu e você devemos ter uma vida devocional. O que é a vida devocional? É a sua vida com Deus. A vida na igreja, o culto, quando você vem ao culto e está com os irmãos e louva a Deus e ouve a palavra, ou quando você está fazendo um trabalho junto com os irmãos de assistência social, ou você vai visitar os irmãos, ou quando você evangeliza num pequeno grupo na sua casa, isso não é vida devocional. Isso é extremamente importante, claro, mas isso não é vida devocional. A vida devocional é entre você e Deus somente. Então, nós precisamos ter uma vida devocional. Nós precisamos ter o nosso estudo bíblico. Você precisa ler a Bíblia por você mesma e por você mesmo. Você tem que separar, idealmente, todo dia, idealmente, um lugar da sua casa, um horário mais tranquilo, um lugar que você já tem a Bíblia lá, que você tem um caderno para anotações, que você tem livros, se você tem um aparelho de som que você pode pôr um louvor de fundo, e ali você lê a Bíblia, medita, estuda a Bíblia, ora a Deus, você e Deus. Isso é devocional. Algumas pessoas fazem 1 hora por dia disso. Todo dia fazem isso, 1 hora por dia. 1 hora eles estão lendo a Bíblia e orando. Outros fazem 40 minutos, outros em 30 minutos. Outros dividem em 2 períodos de 20 de manhã e 20 de noite. Outros fazem isso só à noite, antes de dormir, fazem o seu devocional, leem a Bíblia, oram antes de dormir, em 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Tem gente que faz 2 horas de devocional por dia. Isso não é tão importante assim, se você faz 2 horas ou 20 minutos. É claro que faz diferença, 2 horas é melhor que 20 minutos, é óbvio, mas não é tão importante quanto ter o devocional. Você fala, eu não posso ficar 2 horas por dia lendo a Bíblia e orando. Eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho jeito. Tá bom, mas você pode ter 20 minutos, você pode ter 15 minutos. Pode ter. Faltou um dia, não tem problema, faz de novo no outro dia, não tem problema, comece de novo. Ah, faltou 1 mês inteiro que eu não vejo a Bíblia nem oro, faz de novo. Tem 1 ano que eu não tenho devocional, começa de novo. Sempre é possível começar de novo, sempre é possível começar de novo. Esse foi um movimento pietista, fez um grande impacto, mudou muito as igrejas reformadas, melhorou demais a qualidade das igrejas, claro, porque a igreja é o que os membros são. E depois vieram os movimentos das missões, né? Não foram só os moráveis que fizeram missões, eles provavelmente foram os principais, ou os mais notórios, mas as outras igrejas reformadas faziam missões também, fazem até hoje. O movimento das missões dominou o século XIX, por exemplo, muito por causa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um evento fantástico para o período pós-reforma. Depois da reforma, aconteceu um problema com a Igreja Católica. Quando houve a reforma, logo em seguida, ela fez o que é chamado nos livros de história de contra-reforma. O que foi a contra-reforma? É bem o que o nome diz mesmo. Foi uma reação da Igreja Católica contrária à reforma. Fez até o famoso Concílio de Trento, né? A Igreja Católica promoveu o famoso Concílio de Trento. Nesse concílio, a Igreja Católica falou assim, nós vamos continuar católico mesmo. Depois da Reforma Protestante, a Igreja Católica ficou assim, com muita raiva, vamos dizer assim, e falou, agora que nós vamos ser católico mesmo. Agora que a gente vai fazer missa mesmo, agora que a gente vai venerar as imagens mesmo, agora que a gente vai ter rituais mágicos, objetos mágicos, agora que a gente vai dizer que a tradição e o magistério da igreja são maiores que a Bíblia mesmo, agora que o Papa vai ser infalível, agora que as Nossas Senhoras vão ser a nossa deusa mesmo. Houve um processo de recrudescimento do catolicismo a partir do movimento da Contra-Reforma, a partir do Concílio de Trento. E desde então, a gente tem visto que a Igreja Católica cada vez é mais católica mesmo, promulgando novas heresias, novos erros teológicos, sustentando mentiras teológicas, falsidades teológicas, cada vez mais. Isso é a organização católica. Não estou me referindo à pessoa católica. Como eu tenho dito sempre,
A minha crítica é sobre as organizações, sobre as doutrinas, sobre os ensinamentos, não sobre as pessoas. Dentro da Igreja Católica, certamente tem pessoas de Deus, certamente. E não devem ser poucas, devem ser muitas. Porque acontece o que está escrito na carta de Tiatira. A carta de Tiatira, a igreja de Tiatira é o tipo da igreja católica. A igreja de Tiatira é a igreja católica. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, elas resumem para nós todos os tipos de igreja que existem, né? E a igreja de Tiatira é o resumo da igreja católica. Você vê que é uma igreja que pratica 3 grandes pecados, a igreja de Tiatira, e também a igreja católica, como organização. Primeiro, idolatria, evidente, notória, patente. Não há mais o que discutir sobre a idolatria católica, ela é evidente. Segundo pecado, pecados sexuais, menos evidente, mas cada vez mais denunciado, principalmente pedofilia, homossexualismo, isso no clero. Mas também entre os católicos, muita relaxidão moral, muita coisa estranha. Por exemplo, uma última declaração do Papa Francisco, ele é muito confuso, né? Ele fala e desfala o tempo todo, né? Você não sabe o que ele pensa, né? Ele vem e fala uma coisa, depois ele desfala aquilo, parece que ele joga para a torcida. Ele fala alguma coisa que cai bem no politicamente correto e fala que nós temos que amar as pessoas que são casadas do mesmo sexo e que a gente deve admitir homens casados com homens na Igreja Católica e mulheres casadas com mulheres na Igreja Católica. Ele fala assim, nós não vamos fazer o casamento deles, mas nós vamos admiti-los dentro da igreja se eles fizerem esse casamento lá fora. E mais, ele está defendendo a tese de que casais homossexuais podem adotar crianças e, como tais, serem recebidos dentro da Igreja Católica como se fosse um casal de homem e mulher com seus filhos. Aí ele foi questionado pelos próprios católicos quanto a isso, ele disse, não, ele não. A assessoria dele disse, não, vocês não entenderam o que o Papa falou é outra coisa, a gente não concorda com casamento de homem, com mulher, não, a gente não vai fazer casamento de homem, com mulher, não, mas espera aí. Tá, a Igreja Católica não vai fazer casamento de homem, nem de mulher com mulher. Mas ela admite dentro dela o homem com homem casados, que casaram lá fora, e a mulher com mulher casados, que casaram lá fora, e ainda admite que adotem crianças, e ainda diz o próprio Papa que tais casais com crianças adotadas devem ser considerados normais dentro da Igreja Católica. Ora, qual a diferença entre isso e fazer o casamento e concordar com casamentos homossexuais? Isso é a Igreja Católica. A Igreja Católica é extremamente confusa. Extremamente. Essa confusão é de propósito. Ela faz isso porque a confusão ela gera um poderio de manipulação. E é isso que ela quer fazer. Essa é a corrupção da organização católica. No meio dessa igreja, que tem idolatria, que tem pecados sexuais, e o terceiro grande área de pecado, a menos evidente de todas, mas real, feitiçarias. A organização católica ela impõe aos católicos, sem eles perceberem, uma série de rituais de feitiçaria. É o que está escrito aqui em Tiatira, né? Você pode ler a carta de Tiatira em Apocalipse, capítulo 2, verso 18 a 29, e você vai ver tudo isso. Mas nessa igreja, com 3 áreas de pecado gravíssimos, idolatria, pecados sexuais e feitiçaria, algo que é inimaginável dentro de uma igreja. Como é que uma igreja vai ter idolatria, que é a adoração de falsos deuses, santos e santas, Nossas Senhoras, padres, bispos, papas, pedacinho da cruz, pedacinho do osso do santo, gotinha do sangue da santa que morreu, e assim vai. A organização católica, como disse uma pessoa certa vez, adora tudo e a todos menos Deus. E é assim mesmo, não tem igreja mais idólatra que a Igreja Católica. A idolatria lá do dinheiro, idolatra tudo é Deus lá, menos Deus é Deus. Isso para organização, não estou falando para as pessoas. As pessoas não, pessoas têm pessoas de Deus, vou ler aqui agora. Então você vê que a organização católica, né, a igreja no sentido de instituição católica, no sentido de corpo doutrinário, ensinamentos e práticas impostas, ela é extremamente corrompida, extremamente corrompida. Não há organização mais corrompida religiosamente falando, espiritualmente falando,
do que a Igreja Católica como organização. Provavelmente também politicamente falando, não há mais corrupção maior do que dentro da Igreja Católica, ou seja, é o reservatório de todas as corrupções possíveis. A organização, ela dá margem à Grande Babilônia, ela é o eixo daquilo que vai ser a Grande Babilônia, lá no tempo da Grande Tribulação, e a Grande Babilônia, lá na Grande Tribulação, vai ser destruída definitivamente para sempre. É lá que Deus fala, sai dela, povo meu. Ou seja, dentro da Grande Babilônia, que é a evolução final da Igreja Católica, é a Grande Babilônia. Ela vai ser a Grande Babilônia. Essa evolução final, ela ainda terá gente de Deus lá. Imagina, Deus fala para o pessoal que está na Grande Babilônia, que é dele, sai dela, da Grande Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e não sofrerdes a destruição que lhe está destinada. Vamos voltar aqui para Tiatira. Então, uma igreja tão corrompida, ela tem aqui no verso 24 de Apocalipse 2, a seguinte palavra do Senhor Jesus. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? Idolatria e pecados sexuais. E que não conheceram, como eles dizem, eles quem? Jezabel, seus filhos e seus seguidores, os corrompidos dentro de Tiatira. As coisas profundas de Satanás, ou seja, a feitiçaria. Outra carga não jogarei sobre vós, fiéis de Tiatira. Tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ou seja, são de Jesus, são cristãos verdadeiros, homens e mulheres de Deus, dentro de Tiatira, dentro da Igreja Católica. É assim que é. Então nós temos aí essa história aqui do ramo católico, que é basicamente isso que eu te falei. A Igreja Católica continua tendo uma série de ações, de tentativas de renovação. Por exemplo, a renovação carismática foi um esforço que surgiu nos Estados Unidos, dentro da Igreja Católica, para reformar alguns aspectos da Igreja Católica. Eles até começaram bem. Eu conheci a renovação carismática no Brasil. Começou nos Estados Unidos, mas espalhou-se pelo mundo, inclusive no Brasil, na década de 1980. Na década de 1980, eu conheci pessoas ligadas à renovação carismática. Eu fui católico, 22 anos, conheço bem de perto a Igreja Católica, tanto conheci como conheço, porque ainda estudo a Igreja Católica, quero entendê-la mais e mais, como estudo outras igrejas também, estudo eclesiologia, que nós estamos fazendo aqui. E eu conheci a renovação carismática na década de 1980 e pessoas da renovação carismática, e eles só tinham a Bíblia, não estudavam teologia católica, não estudavam doutores da Igreja Católica, não estudavam tradição da Igreja Católica, não estudavam magistério da Igreja Católica, não estudavam livros de padres da Igreja Católica, não. Eles estudavam a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Os cultos da renovação carismática não eram missas, eram cultos simples, não tinham imagens, eles não eram devotos de santo nenhum, de santa nenhuma, de Nossa Senhora nenhuma. Eles não falavam em Nossa Senhora, não falavam em santo, não falavam em santa, não tinham nenhuma veneração por imagens, por rituais. Parecia igreja evangélica. Eu falei assim, meu Deus, está surgindo uma igreja evangélica, uma igreja fiel, dentro da Igreja Católica. O que aconteceu? No ano próximo de 1987 ou 88, o Papa João Paulo II deu uma ordem papal. A renovação carismática tem que venerar Nossa Senhora. Uma ordem. O Papa João Paulo II. Ele deu essa ordem. Bem estampado nos jornais. Papa João Paulo II ordena que a renovação carismática católica, a partir de agora, venere Nossa Senhora. Dentro da Igreja Católica, você não tem que discutir, você tem que obedecer à ordem da hierarquia, principalmente do Papa. E então a renovação carismática começou a colocar dentro dela de maneira forçada, eu via, até hoje você vê, é forçado. Entraram com todas as catolicidades relacionadas a Nossa Senhora. E começaram a colocar tudo que é católico lá dentro de novo. Terço, vela e estátuas, e mar de escultura, idolatria a Nossa Senhora, a santo tal, a santa tal.
e começou a se tornar totalmente católica de novo. E a renovação carismática hoje é um catolicismo. É um catolicismo igual a qualquer outra coisa. Perdeu toda a sua força renovadora, toda a sua força de reforma, volta para a Bíblia. Os líderes da renovação carismática dão a entender que eles são bíblicos, que eles estudam a Bíblia, mas não é verdade. Não é verdade. Porque se um católico estudar a Bíblia de verdade, ele vai ver os erros da Igreja Católica. Não tem como não ver. É impossível não ver. É impossível não abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e ver escrito lá, a Bíblia católica, está na Bíblia católica. Não farás para ti imagem de escultura. Não é possível. Ele vai ler isso e vai ver cheio de imagem de escultura na igreja que ele faz parte. Como é que ele vai fazer? Abriu o Salmo 115, que na Bíblia católica é o 114 ou 116, não me lembro. Quando diz que os ídolos, as estátuas, são vaidade e são uma inutilidade, porque tem boca que não fala, mãos que não ajudam, pés que não andam, ouvidos que não ouvem, olhos que não veem, som nenhum lhes sai da garganta, não prestam para nada. Como é que eles vão ler o Salmo 115, ou o equivalente lá na Bíblia Católica, e continuar olhando para aquela monte de estátua para todo lado, aquela idolatria toda? Eles não vai rolar, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Ele vai se converter, e ele vai ou tentar reformar a Igreja Católica, impossível, ou vai ficar um tempo lá, mas um dia ele vai sair. Porque tem a ordem de Deus, sai dela, povo meu. Um dia sai. Um dia sai. Muito bem. Nós estamos, então, com esse estudo, tendo uma visão geral do que aconteceu na linha das igrejas fiéis, a partir do ano de 1900, quando houve o movimento pentecostal, principalmente nos Estados Unidos, o foco, o teatro, o lugar mais importante em que as igrejas fiéis se localizaram foi os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos se tornou a maior nação evangélica do mundo, é até hoje a maior nação evangélica do mundo, os Estados Unidos. Das igrejas mais fortes, ainda é até hoje, o lugar das igrejas mais fortes, bem que está mudando muito. Infelizmente, os Estados Unidos estão perdendo muito a fé, está havendo um processo de corrupção lá forte, acelerado, apostasia. Mas ainda são fortes na área de igrejas fiéis, ainda são fortes. América do Norte, né? Canadá também, Estados Unidos e Canadá, são duas nações muito fortes no evangelicalismo. Eu estive lá em Vancouver há um tempo atrás, e na cidade de Vancouver, Canadá, que é muito parecido com os Estados Unidos, o Canadá, né? Em vários aspectos, e em relação à fé cristã, eles são muito parecidos. Praticamente não tem igreja católica. A cidade de Vancouver é tomada de igrejas evangélicas, igrejas batistas para todo lado e outras formas de igreja. A cidade de Vancouver é uma cidade grande, a capital de uma província canadense, província da Colômbia Britânica, uma cidade muito bonita, grande, moderna, rica, e você vê lá só a igreja evangélica. Igreja católica você vê uma ou outra pequenininha num canto lá da cidade, num bairro pequenininha lá, como se fosse uma igrejinha. Tinha uma no centro lá, no centro não, numa região mais central, tinha uma igreja católica, mas pequenininha, sem expressão alguma. Na verdade, o catolicismo na América do Norte, principalmente no Canadá, principalmente na Colômbia Britânica, é sem expressão, um detalhe. As pessoas às vezes nem sabem que existe igreja católica. Estou exagerando um pouco, mas é quase isso. A preponderância lá é a igreja evangélica. Igrejas batistas, muita igreja batista. A cultura é evangélica. A cultura é evangélica. Nos Estados Unidos, a igreja católica cresceu muito, né? Houve um tempo em que 99% dos americanos eram evangélicos. 99% dos americanos eram evangélicos. A igreja católica era traços. Ela foi para lá por meio dos imigrantes italianos e latinos, de uma maneira geral, né? Alguns alemães também, alguns escoceses, irlandeses. Então, a igreja católica cresceu nos Estados Unidos por imigração, porque os Estados Unidos foi fundado para ser uma nação evangélica. Né? O famoso Mayflower e todo aquele processo dos pais fundadores da nação dos Estados Unidos foram evangélicos. Eles foram para aquela região e fundaram ali uma nação evangélica. Por isso, 99% ou mais dos americanos eram evangélicos.
Começou a ir católico para lá por causa de imigração. Foi italiano católico, foi um irlandês católico, foi um alemão católico, foi um outro católico que foi para lá, um espanhol católico, um latino católico, um mexicano católico. E assim foi gerando ali um crescimento do catolicismo. Hoje o catolicismo não é tão pequeno mais nos Estados Unidos, ele tem algum tamanho, já um pouco expressivo, mas aproximadamente 2/3 dos americanos ainda são evangélicos e 1/3 é o resto, católico, judeu, budista, ateu, muçulmano e tudo mais. Então, mais ou menos 300 milhões de habitantes nos Estados Unidos. Ainda hoje, 200 milhões são evangélicos, são a maior nação evangélica do mundo. Nenhuma outra nação do mundo tem 200 milhões de evangélicos, só os Estados Unidos. E outros 100 milhões são, uma parte é católica, outra parte é muçulmana, outra parte é judeu, outra parte é hindu, outra parte é budista, outra parte é ateu, outra parte é feiticeiro, outra parte é satanista, e assim vai. Então, os Estados Unidos foram a maior força evangélica pós-reforma, principalmente a partir do século XIX e principalmente a partir do século XX. O século XX, a primeira metade do século XX e uma parte da segunda metade do século XX, quase todo o século XX, os Estados Unidos foi a grande força evangélica do mundo, enviou missionários para o mundo inteiro, foram a maior nação missionária do mundo, ainda são a maior nação missionária do mundo. O maior número de missionários do mundo ainda é dos Estados Unidos. Me parece que, segundo lugar, não sei se é Coreia do Sul ou Brasil, mas os Estados Unidos ainda é a maior nação missionária do mundo, mas está diminuindo. A cada ano que passa, os Estados Unidos estão tirando missionários dos campos missionários, e os Estados Unidos, se continuar assim, dentro de algum tempo, infelizmente, ele vai perder muito. Lá está havendo muitas heresias e muita apostasia nas igrejas, inclusive evangélicas. Então, nós estamos vendo aí um tempo, é o tempo do fim, né? É o tempo do fim. Tudo isso é compreensível no tempo do fim. Por hoje, então, nós vamos ficar nisso, e na próxima lição a gente vai continuar com os nossos estudos sobre a igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima.